Olá, trilheiros! Tudo bem? Vamos continuar avançando um pouquinho na ação declaratória? Bom, a gente parou na outra aula dizendo que como a gente vai saber se a gente vai ajuizar uma ação declaratória pura e simples ou uma ação declaratória acumulada com a de restituição? Bom, quando eu tenho apenas um problema que poderá causar consequências só lá no futuro, eu faço apenas a ação declaratória, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária, a existência dessa relação ou modular os efeitos. Portanto, eu não quero que gere a cobrança futura daquele tributo. No entanto, quando eu tenho um problema que já gerou consequências no passado e que ainda pode gerar consequências no futuro, temos, então, uma ação declaratória cumulada com restituição. A restituição resolve a cobrança indevida do passado, por exemplo, e a declaratória resolve o problema do futuro, não cobrando mais aquele tributo. Além disso, temos que ver o momento em que está essa ação, porque mesmo que tenha um problema que poderá trazer consequências no futuro e você pense imediatamente na ação declaratória, se for depois do lançamento do crédito tributário, não caberá mais essa ação. Então, preste muito bem atenção nesse ponto. Vou trazer aqui para vocês um exemplo para elucidar melhor este caso. Uma igreja que tem imunidade constitucional tributária estava recolhendo IPTU sobre seus imóveis locados a terceiro. Com o dinheiro dos aluguéis, investia-se para a manutenção das finalidades da igreja. Mesmo assim, o gerente da igreja pensava que quando se locasse imóveis dessa igreja para terceiros, mesmo que o valor fosse revertido para os fins da igreja, dever-se-ia recolher IPTU. Consultando um advogado, ele informa ao gerente que, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4º da Constituição Federal, sobre esses imóveis da igreja locados a terceiro, também não deveria incidir o IPTU e, portanto, estavam sendo feitos recolhimentos indevidos. Se já pagou indevidamente muitos anos de IPTU, temos um problema do passado e pensamos logo na ação de restituição. Mas você, na qualidade de advogado, deve informar ao gerente da igreja que só poderá ser requerido os valores de restituição dos últimos 5 anos pagos, prazo lá do artigo 168 do CTN. Então, se a igreja já efetuou pagamentos indevidos desde 10 anos atrás, você não vai poder pedir esses 10 anos, apenas os 5 últimos. O IPTU é um tributo com lançamento de ofício. Então, apenas fazer uma ação de restituição não vai resolver o problema da igreja, pois a autoridade administrativa, como ela que calcula o valor, faz o levantamento e faz a cobrança do IPTU, ela vai continuar fazendo a cobrança desse IPTU. Portanto, além da ação de restituição, cabe aqui também a ação declaratória, para não precisar efetivar o pagamento desse tributo lá no futuro. Seria, então, uma típica ação declaratória acumulada com a restituição. E se a igreja estivesse recolhendo um tributo que não fosse por lançamento de ofício, por exemplo, o IPI, e ela estivesse recolhendo de uma forma indevida? A igreja, como eu já disse, possui imunidade tributária e recolheu indevidamente este tributo. Temos um problema, então, no passado, ação de restituição. O IPI é um tributo sujeito ao lançamento por homologação. E, então, o próprio contribuinte verifica que efetuou o fato gerador, faz o cálculo e recolhe esse tributo. Então, neste caso, a igreja, percebendo que tem imunidade, deixa de pagar o IPI. E, então, não há necessidade de acumular essa ação com uma declaratória de inexistência da relação tributária. Por quê? Porque ela não precisa declarar que aquele tributo está errado ou que não há a existência de uma relação jurídico-tributária. Como ela mesma calcula e recolhe, é só ela parar de calcular e recolher. Diferente do IPTU, que vem o carnê lá da autoridade administrativa, que ela faz todo o trabalho e o contribuinte apenas paga. Por isso que, nesse caso, é interessante você fazer essa relação. Você estudar bem os tributos lá da parte do direito material, entender quais são por homologação e quais são por ofício, porque na hora da prova, se caísse o IPTU, você saberia que você tinha que acumular as ações. E se caísse o IPI, você não precisaria dessa acumulação.
Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje sobre isso acabou. Eu espero vocês em nossa próxima aula e foco nos estudos. Até mais!